Quantas vezes você já pensou em desistir porque algumas coisas não deram certo ou porque simplesmente você acha que errou demais? Pois é, não se sinta sozinha, tá? Eu também já pensei assim. E hoje eu quero compartilhar aqui um pouco com você sobre a minha jornada, a minha trajetória aqui no mercado digital. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Ter Resiliência, meu nome é Geisa e aqui o meu maior intuito, meu maior objetivo é falar com você sobre o meu desenvolvimento, né, sobre o meu crescimento, sobre a resiliência, né, dentro desse mercado, como mulher, como pessoa e a minha evolução, tá? Então vamos lá. Eu tenho uma filha que ela vai completar 5 anos, né, no próximo mês, e ela era bebezinha quando eu vi ali a primeira novidade, a primeira informação através de uma blogueira que eu seguia, né, sobre o marketing digital. Eu nunca tinha ouvido falar, eu nunca tinha sequer, né, me despertado ali a curiosidade para isso. Eu sou recentemente não, né? Na época eu estava recentemente formada em psicologia e por várias questões, né, que me ocorreram, na verdade por uma única questão, né? Assim que eu me formei, eu descobri que eu estava grávida, esperando ali o meu primeiro bebê, e algumas semanas depois eu tive a péssima notícia, né, de que aquele bebê ele não tinha resistido, o coraçãozinho dele parou de bater e pra mim a minha vida ali se acabou, né? Eu entrei em depressão e tudo mais, mas isso vai ser uma pauta para um outro dia, tá? E por conta disso eu me deixei de lado ali aquele meu estímulo, aquele meu intuito, aquela minha vontade de continuar ali trabalhando estudando, né, trabalhando com a psicologia. E o meu foco ali virou apenas ser mãe, né? E o meu intuito maior na minha vida era me tornar mãe. Eu já tinha conseguido aquilo uma vez e eu queria provar, né, para mim, para o mundo, de que eu seria capaz de gerar uma nova vida, né? Então, assim, e alguns meses depois, nós conseguimos, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, tivemos a nossa bebê arco-íris e que vai completar aí 5 aninhos no próximo mês. Mas o que eu quero compartilhar aqui com você, por que eu mudei, né? E aí, com poucos meses, quando a gente se torna mãe, a gente passa a priorizar o nosso filho ali para tudo, né? E eu sempre falei, mesmo antes, né, de ter a minha filha, que meu maior objetivo era trabalhar em casa e poder ter tempo, né, de cuidar dela, dar atenção para ela. Eu sequer conhecia o mercado digital. E aí, mas para você ver, né, como as coisas elas se encaixam. E então eu simplesmente vi ali aquela informação sobre aquele curso e entrei em contato ali com a produtora e em menos de 24 horas eu fiz a minha inscrição. Então eu comecei a minha jornada no mercado digital. Eu não lembro que ano era, mas eu acredito que era 2021 mais ou menos. Eu imagino que seja. Então, comecei. E ali eu comecei a estudar, né? E eu comecei a ver muitas coisas ali sobre o mercado digital. Aquele curso, na verdade, ele não me ensinou muita coisa. Ele não me agregou muito, mas eu sou grata pelo conhecimento que ele me trouxe. O conhecimento básico que ele me trouxe me abriu ali um leque na minha mente e eu pude entender um pouco, né, da dimensão ali do mercado digital, porque eu não fazia noção, né, do tamanho gigantesco que esse mercado ele tem, a proporção que ele tem, né? E pronto, e aí eu comecei a minha jornada no digital. Mas aquele era simplesmente um curso de vender o próprio curso. É o que a maioria das pessoas se frustram, né, por conta disso. E é um curso de vender o próprio curso, pois é. E ali eu fui tentando, e eu cheguei a fazer, eu acho que uma venda ou algo do tipo ali daquele curso. Fui ali, meti minha cara, né, na cara e na coragem. Mas, e daí eu fui, né, investindo sempre em novos cursos, em novos conhecimentos, em aprendendo coisas novas, né, até que finalmente eu comecei a trabalhar ali com os produtos físicos, né, que foi algo que me fez faturar aí quase 100 mil reais dentro do mercado digital em poucos meses. Até então a gente ouvia muito se falar somente sobre o curso de vender curso, né, então o produto físico ele foi uma virada de chave ali na minha vida. Mas por
diversos motivos, diversos percalços. Eu estava ali mantendo, né, eu tinha um Instagram, eu trabalhava no WhatsApp e eu comecei a ter, né, um número de alunas e eu dava o suporte para elas, então aquilo começou a me gerar um burnout, né? E eu precisei retroceder, né? E nisso o meu faturamento ele consequentemente caiu. Por quê? Porque eu percebi que aquilo que eu mais priorizava na minha vida, que era poder trabalhar em casa ao lado da minha filha, com a minha família, estava se tornando impraticável, porque assim, eu tinha tempo, mas eu não estava tendo paciência. Então, quando eu estava ali com a minha filha, eu percebia que eu estava sempre muito nervosa, sempre pensando no trabalho. Eu acordava, eu dormia pensando somente no trabalho, somente ali nas vendas, no faturamento e, enfim, se você é nova por aqui, né, e já está me acompanhando, você tem algum conhecimento no mercado digital, você vai entender muito do que eu tô falando, né? Então, assim, e eu vendia ali sem aparecer através do meu WhatsApp, mas eu também vendia aparecendo no meu Instagram. Então, aquela jornada ali estava me consumindo muito e o produto que eu trabalhava, eu sempre precisava estar mudando meu script, eu sempre precisava estar mudando ali as informações. Então, eu cheguei a um momento em que eu estava literalmente despreparada emocionalmente para lidar com aquilo. Eu tive um pico de faturamento, né, por alguns meses e eu cheguei ali a faturar em torno de 12 mil reais e aquilo para mim era algo surreal, né? Imaginar que eu estava trabalhando dentro da minha casa e ter aquele faturamento assim, de fato, eu nunca tinha almejado ou sequer pensado naquilo ali. E aquilo só serviu para me mostrar que de fato o mercado digital, o quanto ele é potente, o quanto ele é gigantesco e o quanto ele pode nos proporcionar uma vida boa. Mas a gente precisa aprender a trabalhar a nossa mentalidade. Então eu precisei retroceder, eu precisei fazer algumas escolhas e nisso a minha frequência ela começou a cair, o meu faturamento consequentemente também e eu comecei a me dedicar menos ao trabalho, né? E aí até que chegou um momento que eu decidi parar de trabalhar com aquele produto por vários motivos e por uma escolha minha, né? Eu decidi parar de trabalhar com ele e pensei ali em trabalhar com outros produtos. Então assim, o que eu quero falar, né, é que a gente começa e recomeça quantas vezes forem preciso, né? Entenda o seguinte, o fim ali de algo, colocar um ponto final ali em algum momento da tua história não quer dizer, colocar um ponto final não, colocar um ponto ali de continuação, né? Não quer dizer que a tua história acabou ali, quer dizer que você pode pular ali para a próxima linha e iniciar um novo capítulo, exatamente o que eu tô fazendo aqui. Então, eu me afastei, né, por um tempo ali das redes sociais e aquela questão também da comparação de você ver outras pessoas faturando e você estar faturando menos ou até porque assim, quando você chega no nível que eu cheguei, né, que eu tive um faturamento de 12 mil reais, então eu ficava inconformada quando o meu faturamento era 3, 5 mil. Ao mesmo tempo que eu tinha que eu era agradecida por ter faturado aquilo, mas eu ficava pensando, mas como assim, né? Eu já cheguei a fazer 12, eu quero mais, eu quero... Porque a intenção era dobrar a meta e a gente segue nesse ritmo louco, né? Porque você tá ali para ganhar, você não tá para perder, né? Então você segue ali naquele ritmo e quando você vê, você já adoeceu. Se você não tiver com o psicológico preparado para essa batalha, para enfrentar essa batalha, que não é uma batalha fácil, não é algo simples, a gente de fato adoece. E foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Então eu precisei retroceder e eu não tenho vergonha nenhuma em falar, em admitir, né, que por uma questão humana eu falhei. Eu coloquei como prioridade a minha filha, porque eu percebi que eu não estava mais tendo a paciência e tendo tudo aquilo que eu desejava ter para ela, né? E quando eu comecei aqui no digital, a minha proposta era, claro, ganhar dinheiro, mas era poder trabalhar dentro da minha casa
e ter tempo de qualidade, e eu não estava tendo esse tempo de qualidade. Embora eu sempre tentava tirar esse tempo, mas eu percebia que ele não estava sendo de qualidade. Por quê? Porque eu sempre estava pensando em outras coisas, eu sempre estava com pressa, eu sempre estava pensando nos meus afazeres, eu sempre estava pensando no cliente que chegou no meu WhatsApp, na aluna que estava me chamando ali. Então, eu meio que vivia em função, né, daquilo ali, mais daquilo ali do que de outras coisas, embora eu estava em casa presente, cuidando da minha filha, preparando o lanche, fazendo atividades, mas eu sentia que eu estava presente no corpo, mas a minha mente ela não estava. E eu de fato decidi, né, dar uma pausa. E eu recomecei com outras coisas e que aqui dentro do mercado digital existe o seguinte, tem coisas que você faz e vai dar muito certo, tem coisas que você faz e não dê tão certo e tá tudo bem. Talvez você não conseguiu desenvolver aquele trabalho tão bem quanto o outro, né? Trabalhar com vendas requer energia, requer disposição e conhecimento, né? O conhecimento nunca é demais, mas existe algo que às vezes a gente acaba deixando de lado, né? Mas o que eu quero falar, né, para não me perder? O fracasso, ele não é o contrário do sucesso, né? Ele é uma parte ali do processo. Então, eu tenho certeza que cada erro, ele me trouxe clareza ali para o próximo passo, né? E é por isso que eu decidi recomeçar. E eu irei recomeçar quantas vezes forem preciso, tá? Esse canal Ter Resiliência, ele é a prova viva disso, tá? Aqui eu compartilho a minha jornada, os meus aprendizados e cada recomeço, ele é um renascimento, tá? Então, se você também está numa fase de recomeço, se você está recomeçando algo na sua vida, sinta-se em casa, seja muito bem-vinda aqui, tá? Esse é um espaço para trocas, para transformar quedas em forças e dificuldades em crescimento. E eu espero que a minha trajetória, um pouco daquilo que eu compartilhei aqui com você, faça algum sentido e te traga alguma clareza e te mostre que não é fraqueza a gente desistir de algo e recomeçar quando a gente se sente mais forte, quando a gente se sente melhor. Não é vergonhoso você falhar, não é vergonhoso você desistir, muito pelo contrário. Você só não pode desistir para sempre dos teus sonhos, tá? Mas assim, desistir por um momento de fazer aquilo ali, se não tiver mais fazendo sentido para você, tá tudo bem, porque não vale a pena, afinal de contas, a gente insistir em algo que pode até estar dando certo, mas não está nos fazendo bem, não está em conformidade ali com as nossas crenças, com os nossos valores. Então, às vezes, a gente se submete a algumas coisas e eu tenho esse propósito com Deus, não quero me submeter simplesmente por conta de faturamento. Eu não quero me submeter a uma pressão de vender 100 mil reais para poder ganhar uma viagem, de entrar numa corrida. Eu acho isso muito bom, mas para quem quiser entrar nessa disputa, mas pra gente que só quer simplesmente ali ter uma renda através do mercado digital e trabalhar, claro que com ambição, mas com os pés no chão e sem perder a nossa sanidade mental. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para sua vida, para sua jornada de alguma forma. Se contribuiu, comenta aqui. Eu sou força, eu sou resiliência e se inscreve aqui no canal para você não perder mais conteúdos como esse.